Você já esteve em uma montanha-russa emocional, com seu humor indo do auge da empolgação ao fundo do desespero, tudo em um piscar de olhos? E se eu dissesse que há um jeito de sair dessa montanha-russa e dominar suas emoções para encontrar uma alegria verdadeira? E se essa sabedoria antiga, apresentada por um filósofo romano há quase 2000 anos, pudesse mudar radicalmente sua perspectiva sobre a vida neste exato momento? Fique aqui, pois vamos explorar cartas pouco conhecidas de Sêneca que revelam segredos para controlar emoções e encontrar alegria diariamente. Se você já nos acompanhou na primeira parte desta série sobre as cartas transformadoras de Sêneca, já sabe que esses documentos são muito mais do que apenas tinta no papel. Elas são sussurros de sabedoria que transcenderam o tempo e o espaço, atravessando milênios para chegar à nossa era digital. O primeiro vídeo foi uma jornada por 7 das cartas mais impactantes de Sêneca, abordando temas como resiliência, crescimento pessoal e relacionamentos humanos. Falamos sobre ser invencível, não como super-herói, mas como um estado de espírito para enfrentar os desafios da vida com graça e sabedoria. No vídeo de hoje vamos mudar de direção um pouco, mas de forma significativa. Vamos focar no domínio emocional e na busca pela verdadeira alegria diária. Você deve estar pensando, emoções, alegria? Isso é coisa de livros de autoajuda e palestrantes motivacionais, não de filosofia antiga, mas tenha paciência comigo. A abordagem de Sêneca sobre esses temas universalmente relevantes não é apenas única, mas incrivelmente aplicável, mesmo no século XXI. Por que o domínio emocional? As emoções, afinal, comandam tudo. Elas ditam como você responde aos desafios da vida, como você interage com outras pessoas e até mesmo como você se vê. A filosofia estoica, exemplificada por Sêneca, oferece ferramentas práticas para dominar esses elementos caprichosos da nossa experiência humana. E, ao fazer isso, o estoicismo abre a porta para uma forma interna de alegria mais duradoura, intocada pelas circunstâncias externas. E quanto à alegria, usamos esse termo de forma vaga, o que realmente significa. Não nos referimos à felicidade momentânea vinda de validação externa ou bens materiais. Falamos de uma alegria interna, profunda, que é base estável para uma vida plena. Estamos falando daquele tipo de alegria que não desaparece quando as coisas dão errado. O tipo de alegria que até mesmo Sêneca, um homem que viveu o exílio político e enfrentou a execução, conseguia acessar e expressar em suas cartas profundas. No vídeo de hoje, vamos dissecar 5 cartas específicas em que Sêneca revela seus segredos sobre como controlar nosso lado emocional e encontrar aquela alegria persistente e difícil de alcançar. Ele aborda esse grande empreendimento de vários ângulos, desde os méritos da reflexão filosófica como fonte de alegria, até a importância do autocontrole, da moderação e da coragem. Ao final deste vídeo, teremos construído um roteiro abrangente baseado em Sêneca para dominar nosso universo emocional e extrair a alegria do poço da vida cotidiana. Talvez você se pergunte, as cartas de Sêneca são o manual definitivo da vida? Elas compõem um mosaico de tradições que enriqueceram a história da humanidade. O diferencial dessas cartas é equilibrar profundidade filosófica e conselhos práticos. Sêneca não só propõe grandes teorias, mas também as resume em passos práticos. Ações que todos podemos começar hoje mesmo. Fique confortável, pegue seu bloco de notas ou tablet e prepare-se para mais um mergulho na sabedoria estoica de Sêneca. Isso não é só uma incursão na história antiga, mas uma busca por um modo de viver atemporal. É uma promessa de que, mesmo em meio ao caos e à incerteza que a vida frequentemente nos apresenta, podemos encontrar equilíbrio, resiliência e, sim, alegria. Carta 8. Sobre o isolamento do filósofo. Você me pede, diz, para evitar a multidão, afastar-me dos homens e contentar-me apenas com a minha própria consciência? Onde estão os conselhos da sua escola, que ordenam a um homem morrer em meio ao trabalho ativo? Quanto ao caminho que, de vez em quando, pareço estar sugerindo a você,
Meu objetivo ao me fechar e trancar a porta é poder ajudar um número maior de pessoas. Nunca passo um dia na ociosidade. Aproveito até parte da noite para estudar. Não reservo tempo para dormir, mas cedo ao sono quando é necessário. Quando meus olhos cansados querem se fechar, eu os mantenho na tarefa. Eu me afastei não só dos homens, mas dos assuntos, especialmente dos meus próprios assuntos. Estou trabalhando para as gerações futuras, escrevendo algumas ideias que podem ser úteis para elas. Existem certos conselhos saudáveis, que podem ser comparados a prescrições de remédios úteis. Escrevo esses conselhos porque foram úteis para tratar minhas feridas, que, embora não totalmente curadas, ao menos deixaram de se espalhar. Indico o caminho certo para outros homens que descobri tarde, já cansado de tanto vagar. Peço a eles, evitem agradar a multidão e presentes do acaso. Parem diante de todo o bem que o acaso traz, com dúvida e temor, pois animais mudos e peixes são enganados por esperanças tentadoras. Você chama isso de presentes da fortuna? Elas são armadilhas, e qualquer um de vocês que deseja viver uma vida segura evitará ao máximo de seu poder esses galhos engomados do favor dela, pelos quais nós, mortais, tão miseráveis também nesse aspecto, somos enganados, pois pensamos que os seguramos em nossas mãos, mas na verdade são eles que nos seguram. Uma carreira assim nos leva a caminhos precipitados, e a vida nessas alturas termina em queda. Além disso, não conseguimos nem mesmo resistir à prosperidade quando ela começa a nos empurrar para o lado oposto ao vento. Nem conseguimos descer com o navio pelo menos seguindo seu curso, ou de uma vez por todas. A fortuna não nos vira, ela afunda nossa proa e nos arremessa contra as rochas. Apegue-se então a esta regra de vida sensata e saudável, satisfaça o corpo apenas até onde for necessário para uma boa saúde. O corpo deve ser tratado com mais rigor para que não desobedeça à mente, como apenas para aliviar a fome. Beba só para matar a sede. Vista-se só para se proteger do frio. Acomode-se apenas como proteção contra o desconforto pessoal. Pouco importa se a casa é feita de barro ou de mármore importado de várias cores. Entenda que um homem está tão bem protegido por um telhado de palha quanto por um telhado de ouro. Despreze tudo aquilo que o trabalho inútil cria como ornamento e objeto de beleza. E reflita que nada além da alma é digno de admiração. Pois para a alma, se ela for grandiosa, nada é grandioso. Quando converso comigo mesmo e com as futuras gerações nesses termos, você não acha que estou fazendo mais bem do que quando atuo como advogado no tribunal, ou carimbo um testamento, ou ofereço minha ajuda no Senado, seja por palavra ou ação, a um candidato? Acredite, quem parece ocupado com nada está lidando com tarefas maiores. Eles lidam com coisas mortais e imortais ao mesmo tempo. Mas devo parar e pagar minha contribuição habitual para equilibrar esta carta. O pagamento não será feito com meus próprios bens, pois ainda estou estudando Epicuro. Hoje li a seguinte frase em suas obras: para ter verdadeira liberdade, seja escravo da filosofia. O homem que se submete e se entrega a ela não fica esperando, ele é emancipado imediatamente. Pois o próprio serviço da filosofia é liberdade. É provável que você me pergunte por que cito tantas palavras nobres de Epicuro em vez de palavras tiradas da nossa própria escola. Mas há alguma razão para você considerá-las palavras de Epicuro e não patrimônio comum? Quantos poetas expressam ideias que já foram ou podem ser expressas por filósofos? Não preciso citar as tragédias e autores de drama nacional, pois estes também são sérios e ficam entre a comédia e a tragédia. Quantos versos sagazes estão enterrados na mímica? Quantos versos de Publílio são dignos de serem recitados tanto por atores de coturno quanto por aqueles que usam sandálias? Vou citar um verso dele que diz respeito à filosofia e, em especial, àquela fase que estávamos discutindo há pouco, em que ele afirma que os dons do acaso não devem ser considerados parte de nossas posses. Tudo que você adquiriu por cobiça ainda lhe é alheio. Lembro que você mesmo expressou essa ideia de forma muito mais feliz e concisa. O que o acaso trouxe nunca foi realmente seu. E uma terceira que você disse de forma ainda mais feliz não deve ser omitida. O bem que pode ser dado pode ser tirado.
Não vou lançar isso na conta de despesas porque te dei isso do seu próprio estoque. Carta 23, sobre a verdadeira alegria que vem da filosofia. Você acha que vou te escrever sobre como o inverno foi gentil conosco, uma estação curta e amena? Ou sobre como estamos tendo uma primavera desagradável com frio fora de época e todas as outras trivialidades que as pessoas escrevem quando não tem assunto para conversar? Não, vou compartilhar algo que possa ajudar tanto a você quanto a mim. E o que seria esse algo senão uma exortação à sanidade mental? Você pergunta qual é o fundamento de uma mente sã? É não encontrar alegria em coisas inúteis. Eu disse que era o fundamento, mas na verdade é o ápice. Alcançamos o auge se soubermos no que encontramos alegria e se não colocamos nossa felicidade sob o controle de fatores externos. O homem que é impulsionado pela esperança de qualquer coisa, mesmo que esteja ao seu alcance, mesmo que seja fácil de obter e mesmo que suas ambições nunca o tenham enganado, está inquieto e inseguro de si mesmo. Acima de tudo, Lucílio, tenha isso como objetivo, aprenda a sentir alegria. Você acha que estou lhe tirando muitos prazeres quando tento eliminar os presentes do acaso? Quando aconselho evitar a esperança, a coisa mais doce que alegra nossos corações? Muito pelo contrário, não quero que você jamais seja privado de alegria. Quero que ela nasça em sua casa e isso acontece se ela estiver dentro de você. Outros motivos de alegria apenas suavizam a testa, não preenchem o coração e são inconstantes, a menos que se acredite que quem ri está realmente alegre. A alma deve estar feliz e confiante, acima de qualquer situação. Acredite, a verdadeira alegria é algo sério. Você acha que alguém pode desprezar a morte com um semblante despreocupado ou com uma expressão alegre e jovial, como nossos jovens elegantes costumam dizer? Ou alguém pode dessa forma abrir a porta para a pobreza, ou controlar seus prazeres, ou contemplar a resistência à dor? Quem reflete sobre isso no coração sente alegria, mas não é uma alegria alegre. É justamente essa alegria, porém, que eu gostaria que você possuísse, pois ela nunca te faltará quando você encontrar sua fonte. O fruto das mentes pobres é superficial. Aqueles que são realmente ricos têm veias profundas e darão retornos mais abundantes àquele que cava incessantemente. Esses enfeites que encantam o público dão só um prazer superficial, como uma camada, e até a alegria aparente não tem base real. Mas a alegria da qual falo, aquela para a qual estou tentando te conduzir, é algo sólido, que se revela ainda mais à medida que você se aprofunda nela. Peço a você, querido Lucílio, faça o que realmente pode te fazer feliz. Deixe de lado e pise com firmeza em todas as coisas que brilham por fora e que são oferecidas a você por outra pessoa, ou como se pudessem ser obtidas de outra pessoa. Busque o verdadeiro bem e alegre-se só com o que vem de dentro de você. O que quero dizer com do seu próprio interior? Quero dizer de você mesmo, daquilo que é a melhor parte de você. O corpo frágil, apesar de indispensável para agir, deve ser visto como necessário, não importante. Ele nos envolve em prazeres vãos, passageiros e logo lamentados que, a menos que sejam contidos por um autocontrole extremo, se transformarão no oposto. É isso que quero dizer. O prazer, a menos que tenha sido mantido dentro dos limites, tende a precipitar-se de cabeça no abismo da tristeza. É difícil manter-se nos limites do que acredita ser bom, mas o verdadeiro bem pode ser desejado sem riscos. Você pergunta o que é esse verdadeiro bem e sua origem? Eu vou te dizer, ele vem de uma consciência tranquila, de propósitos honrosos, de ações corretas, do desprezo pelos presentes do acaso, de um modo de viver equilibrado e calmo que segue apenas um caminho. Pois homens que pulam de um propósito para outro, ou nem mesmo pulam, mas são levados por algum tipo de acaso, como podem pessoas tão vacilantes e instáveis possuir algum bem que seja fixo e duradouro? Há apenas alguns poucos que controlam a si mesmos e seus assuntos por um propósito orientador.
O restante não avança, apenas é levado como objetos flutuando em um rio. E desses objetos, alguns são retidos por águas lentas e são transportados suavemente. Outros são arrastados por uma corrente mais violenta. Alguns próximos à margem ficam ali quando a corrente enfraquece, enquanto outros são levados ao mar pelo fluxo. Portanto, devemos decidir o que queremos e manter essa decisão. Agora é a hora de eu pagar minha dívida. Posso te dar uma citação do seu amigo Epicuro e assim quitar a obrigação desta carta. É incômodo estar sempre começando a vida. Ou outra, que talvez expresse melhor o significado. Vivem mal aqueles que estão sempre começando a viver. Você está certo em perguntar por quê? O provérbio certamente precisa de um comentário. É porque a vida dessas pessoas está sempre incompleta. Mas um homem não está pronto para a morte se acabou de começar a viver. Nosso objetivo deve ser já ter vivido o bastante. Ninguém acha que já fez isso quando só está começando a planejar a vida. Você não precisa pensar que há poucos desse tipo. Praticamente todo mundo é assim. Alguns homens só começam a viver quando já deveriam parar. Se isso já lhe surpreende, tenho algo ainda mais surpreendente a acrescentar. Muitos homens morrem antes de realmente viver. Carta 36, sobre o valor da aposentadoria. Incentive seu amigo a ignorar com coragem quem o censura por buscar a sombra da aposentadoria, abdicar da carreira de honrarias e, mesmo podendo mais, preferir a tranquilidade. Que ele mostre diariamente a esses detratores que agiu com sabedoria ao cuidar dos próprios interesses. Aqueles que os homens invejam continuarão a passar por ele. Alguns serão empurrados para fora das fileiras e outros cairão. A prosperidade é algo turbulento, ela se atormenta a si mesma. Ela agita a mente de várias maneiras, incitando os homens a diferentes objetivos, alguns ao poder e outros à vida luxuosa. Alguns ela infla, outros afrouxa e enfraquece. Mas a resposta é que fulano lida bem com sua prosperidade. Sim, assim como ele lida com a bebida. Então, você não precisa deixar esse tipo de homem te convencer de que alguém cercado pela multidão é feliz. Eles correm até ele como multidões a um poço, turvando-o enquanto esgotam. Mas você diz, os homens chamam nosso amigo de inútil e preguiçoso. Há homens, sabe, cujo discurso é distorcido e usam termos contrários. Eles o chamaram de feliz. E daí? Ele era feliz? Nem mesmo o fato de que, para certas pessoas, ele pareça um homem de temperamento muito rude e sombrio me incomoda. Aristo costumava dizer que preferia um jovem de disposição severa a um que fosse alegre e agradável para a multidão. Pois, acrescentava ele, o vinho que quando novo parecia áspero e azedo, torna-se um bom vinho. Quem apreciava a boa colheita não suporta envelhecer, que o chamem severo e inimigo do próprio progresso. É justamente essa severidade que será valorizada com o tempo, desde que ele continue a cultivar a virtude e a se aprofundar nos estudos que promovem a cultura. Não aqueles com os quais basta ao homem se aspergir, mas aqueles nos quais a mente deve estar imersa. Agora é a hora de aprender. O quê? Há algum momento em que um homem não deva aprender? De forma alguma, mas assim como é louvável para qualquer idade estudar, não é louvável para qualquer idade ser instruído. Um velho aprendendo o abecedário é algo vergonhoso e absurdo. O jovem deve acumular, o velho deve usar. Assim, você estará fazendo algo muito útil a si mesmo ao tornar esse amigo o melhor homem possível. Dizem que essas gentilezas devem ser buscadas e concedidas, pois beneficiam tanto quem dá quanto quem recebe. E sem dúvida são do melhor tipo. Por fim, ele já não tem mais liberdade nessa questão. Ele deu sua palavra, e é menos vergonhoso negociar com um credor do que com alguém de futuro promissor. Para pagar sua dívida em dinheiro, o empresário precisa de uma viagem próspera, o fazendeiro precisa de campos férteis e clima favorável.
Mas a dívida que seu amigo deve pode ser completamente paga apenas com boa vontade. A sorte não tem jurisdição sobre o caráter. Que ele regule seu caráter de forma que, em perfeita paz, possa levar à perfeição aquele espírito dentro dele que não sente nem perda nem ganho, mas permanece na mesma postura, não importa como as coisas aconteçam. Um espírito assim, ao acumular bens materiais, se eleva acima da riqueza. Se, por outro lado, o acaso o privou de parte de sua riqueza ou até de toda ela, ele não se abala. Se seu amigo tivesse nascido na Pártia, teria começado ainda criança a dobrar o arco. Se fosse na Germânia, ele já estaria brandindo sua lança. Se tivesse nascido na época dos antepassados, aprenderia a cavalgar e lutar corpo a corpo. Essas são as ocupações que o sistema de cada raça recomenda ao indivíduo, sim, prescreve para ele. Afinal, a que esse amigo seu deve se dedicar? Eu digo, deixe-o aprender aquilo que é útil contra todas as armas, contra todo tipo de inimigo, o desprezo pela morte, porque ninguém duvida que a morte tem em si algo que inspira terror, de modo que ela abala até mesmo nossas almas, que a natureza moldou de forma que amam sua própria existência. Caso contrário, não precisaríamos nos preparar nem fortalecer nossa coragem para enfrentar o que deveríamos encarar instintivamente, assim como todos buscam preservar a própria existência. Ninguém aprende algo para que, se surgir a necessidade, possa deitar-se com tranquilidade sobre um leito de rosas. Mas ele fortalece sua coragem para esse fim, para que não traia sua fé empenhada diante da tortura e, se necessário, para que um dia possa cumprir sua vigília nas trincheiras, mesmo ferido, sem sequer se apoiar em sua lança. Pois o sono tende a tomar conta dos homens que se apoiam em qualquer tipo de suporte. A morte não é prejudicial, pois não há ninguém a quem prejudicar. E ainda assim, se você é tomado por um desejo tão grande de uma vida mais longa, reflita que nenhum dos objetos que desaparecem de nossa vista e são reabsorvidos no mundo das coisas de onde vieram e de onde logo voltarão a surgir é aniquilado. Eles só encerram o curso, não perecem. E a morte, da qual temos medo e fugimos, apenas interrompe a vida, mas não a rouba. O tempo voltará quando seremos restaurados à luz do dia. Muitos homens se oporiam a isso, não fosse o esquecimento do passado. Depois quero te mostrar com mais cuidado que tudo o que parece perecer só muda. Já que você está destinado a retornar, deve partir com a mente tranquila. Observe como o ciclo do universo repete seu curso. Você verá que nenhuma estrela do nosso céu se apaga, apenas se põem e nascem alternadamente. O verão passou, mas voltará no próximo ano. O inverno está ausente, mas retornará em sua época. A noite dominou o sol, mas o dia logo expulsará a noite novamente. As estrelas errantes refazem seus antigos caminhos. Uma parte do céu está sempre subindo e outra parte está descendo. Mais uma palavra, e então eu paro. Bebês, meninos e aqueles que enlouqueceram não têm medo da morte. E é uma vergonha ainda maior se a razão não pode nos proporcionar aquela paz de espírito a qual eles chegaram por meio de sua loucura. Carta 83, sobre a embriaguez. Você me pede para lhe dar um relato de cada dia separadamente e também do dia inteiro. Então você deve ter uma boa opinião sobre mim, se acha que nestes meus dias não há nada a esconder. De qualquer forma, é assim que devemos viver, como se vivêssemos à vista de todos os homens, e é assim que devemos pensar, como se houvesse alguém que pudesse olhar para o nosso íntimo, e há alguém que pode olhar assim, pois de que adianta algo estar escondido do homem? Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele é testemunha de nossas almas, e entra bem no meio de nossos pensamentos. Entra neles, digo, como alguém que pode a qualquer momento partir. Portanto, farei como você pediu, e terei prazer em informá-lo por carta sobre o que estou fazendo e em que ordem. Vou continuar me observando constantemente, e esse hábito tão útil será revisado a cada dia.
pois é isso que nos torna perversos. Nenhum de nós olha para trás em sua própria vida. Nossos pensamentos se dedicam apenas ao que estamos prestes a fazer, e ainda assim, nossos planos para o futuro sempre dependem do passado. Hoje foi ininterrupto. Ninguém me roubou a menor parte dele. Todo o tempo foi dividido entre descanso e leitura. Um breve espaço foi dedicado ao exercício físico, e por isso posso agradecer a velhice. Meu exercício exige pouco esforço, mas já fico cansado quando me mexo. O cansaço é sempre o objetivo e o fim do exercício, independentemente da força de alguém. Quer saber quem são meus marcadores de ritmo? Um só me basta. O escravo Fários, sujeito agradável, como você sabe, mas vou trocá-lo. Na minha idade, preciso de alguém ainda mais jovem. Fários, pelo menos, diz que ele e eu estamos na mesma fase da vida, pois ambos estamos perdendo os dentes. Mesmo assim, até agora mal acompanho o ritmo dele quando corre, e logo não conseguirei mais acompanhá-lo. Então, você vê o benefício que obtemos com o exercício diário. Logo surgirá um grande intervalo entre duas pessoas que tomam rumos distintos. Meu escravo sobe enquanto desço e você sabe como descer é mais rápido. Na verdade, eu estava errado, porque agora minha vida não está só piorando, mas despencando. Depois de tudo isso, você ainda quer saber como foi nossa corrida? Nós empatamos na corrida, algo que raramente acontece em uma competição de corrida. Depois de me cansar desse jeito, pois não posso chamar isso de exercício, tomei um banho frio. Lá em casa, isso significa quase quente. Eu, antigo entusiasta da água fria, que costumava celebrar o Ano Novo mergulhando no canal, que, tão naturalmente quanto saía para ler, escrever ou compor um discurso, inaugurava o primeiro dia do ano, com um mergulho no aqueduto de Virgem. Mudei minha preferência, primeiro para o Tibre e depois para meu tanque favorito, que é aquecido apenas pelo sol. Nos momentos em que estou mais robusto e quando não há nenhum problema nos meus processos corporais, me resta muito pouca energia para o banho. Após o banho, pão amanhecido e café da manhã sem mesa. Não é preciso lavar as mãos depois dessa refeição. Depois um cochilo rápido. Você conhece meu hábito. Eu aproveito um breve momento de sono, como se estivesse me desvencilhando das preocupações, pois fico satisfeito se consigo simplesmente parar de ficar acordado. Às vezes eu sei que dormi, em outras ocasiões eu apenas suspeito. Agora o barulho das corridas ecoa ao meu redor. Meus ouvidos são atingidos por aplausos repentinos e gerais, mas isso não perturba meus pensamentos, nem mesmo interrompe sua continuidade. Posso suportar um tumulto com total resignação. A fusão das vozes em uma única nota soa para mim como o bater das ondas, o vento nas árvores ou qualquer som sem significado. O que é então, você pergunta, ao que tenho dado minha atenção? Vou lhe dizer, um pensamento ficou em minha mente desde ontem, a saber, o que homens de grande sagacidade quiseram dizer quando apresentaram as provas mais triviais e intrincadas para problemas de suma importância. Provas possivelmente verdadeiras, mas que parecem falácias. Zênon, o maior dos homens, o venerado fundador de nossa corajosa e sagrada escola de filosofia, deseja nos desencorajar da embriaguez. Ouçam seus argumentos mostrando que o homem bom não se embriagará. Ninguém confia um segredo a um homem bêbado, mas se confia um segredo a um homem bom, portanto, o homem bom não se embriagará. Zenão parece ridículo ao compararmos um silogismo semelhante ao dele. Há muitos, mas um será suficiente. Ninguém confia um segredo a um homem quando ele está dormindo, mas confia-se um segredo a um homem bom. Portanto, o homem bom não dorme. Posidônio defende a causa do nosso mestre Zenão como pode, mas acredito que nem assim ela é defensável. Pois Posidônio afirma que a palavra bêbado é usada de duas maneiras. Em um caso, refere-se a um homem que está carregado de vinho e não tem controle sobre si mesmo. No outro, a um homem que está acostumado a se embriagar e é escravo desse hábito. Zenão, ele diz, quis dizer o último caso. O homem acostumado a se embriagar, não o bêbado ocasional, não é digno de confiança para segredos, pois pode revelá-los quando estiver alcoolizado. Isso é falácia. O primeiro silogismo trata de quem já está bêbado, não de quem vai se embriagar.
Você há de concordar que existe muita diferença entre um bêbado e um alcoólatra. Aquele que está realmente bêbado pode estar nesse estado pela primeira vez e pode não ter o hábito, enquanto o alcoólatra muitas vezes está livre da embriaguez. Portanto, interpreto a palavra em seu significado usual, especialmente porque o silogismo foi elaborado por um homem que faz do uso cuidadoso das palavras o seu ofício e que pesa sua linguagem. Além disso, se foi isso que Zeno quis dizer e o que ele desejava que significasse para nós, ele estava tentando se aproveitar de uma palavra ambígua para criar uma falácia. Ninguém deveria agir assim quando o objetivo da investigação é a verdade. Vamos admitir então que ele quis dizer o que Posidônio afirma. Mesmo assim, a conclusão é falsa, de que segredos não são confiados a um bêbado habitual. Pense em quantos soldados que nem sempre estão sóbrios foram confiados por um general, um capitão ou um centurião com mensagens que não poderiam ser divulgadas. Sobre o complô para matar Caio César, refiro-me ao César que venceu Pompeu e tomou o controle do Estado. Tílio Cimber foi tão confiado quanto Caio Cássio. Cássio sempre só bebia água, já Tílio Cimber era bêbado e briguento. O próprio Cimber aludiu a esse fato dizendo: "Eu carrego um mestre e não consigo carregar minha bebida." Então, que cada um se lembre daqueles que, ao seu conhecimento, não são confiáveis com o vinho, mas são bem confiáveis com a palavra falada. E ainda assim, um caso me vem à mente que vou relatar, para que não caia no esquecimento. Pois a vida deve ser provida de exemplos marcantes. Não devemos sempre ficar voltando ao passado obscuro. Lúcio Piso, o diretor de segurança pública em Roma, estava bêbado desde o momento de sua nomeação. Ele costumava passar a maior parte da noite em banquetes e dormia até o meio-dia. Era assim que ele passava suas manhãs. No entanto, ele se dedicava com muito empenho às suas funções oficiais, que incluíam a guarda da cidade. Até o venerável Augusto lhe deu ordens secretas ao colocá-lo no comando da Trácia. Piso conquistou aquele país. Tibério também confiou nele quando tirou férias na Campânia, deixando para trás na cidade muitos assuntos críticos que despertaram tanto suspeita quanto ódio. Imagino que foi porque a embriaguez de Piso acabou sendo benéfica para o imperador que ele nomeou para o cargo de prefeito da cidade Causos, um homem de autoridade e equilíbrio, mas tão encharcado e mergulhado na bebida que certa vez, numa reunião do Senado para a qual ele foi após um banquete, foi dominado por um sono do qual não pôde ser despertado e teve que ser carregado para casa. Foi a esse homem que Tibério enviou muitas ordens, escritas de próprio punho, ordens que ele acreditava não dever confiar nem mesmo aos funcionários de sua casa. Cosos nunca deixou escapar um único segredo, fosse pessoal ou público. Então, vamos abolir todos esses discursos como este. Nenhum homem sob os laços da embriaguez tem poder sobre sua alma. Assim como os próprios tonéis se rompem com o vinho novo, e como a borra no fundo é trazida à superfície pela força da fermentação, assim também, quando o vinho efervesce, tudo o que está escondido embaixo é trazido à tona e se torna visível. Assim como quem exagera no vinho não segura o alimento, também não consegue guardar segredo. Ele derrama imparcialmente tanto os próprios segredos quanto os de outras pessoas. E isso, é claro, é o que normalmente acontece, mas também acontece de consultarmos sobre assuntos sérios pessoas que sabemos ter o hábito de beber em excesso. Assim, essa proposição apresentada como defesa do silogismo de Zeno é falsa, que segredos não são confiados ao bêbado habitual, como é muito melhor denunciar a embriaguez de forma franca e expor seus vícios. Até o homem medianamente bom evita esses vícios, e o sábio perfeito apenas sacia sua sede. O sábio, mesmo que de vez em quando seja levado pela alegria, que por causa de um amigo vai um pouco além, ainda assim sempre para antes da embriaguez. Vamos investigar mais tarde a questão de saber se a mente do sábio é perturbada por vinho em excesso e comete loucuras como as de Topir. Mas enquanto isso, por que provar pela lógica que um homem bom não deve se embriagar? Mostre quão vergonhoso é beber mais do que se pode aguentar e não conhecer a capacidade do próprio estômago. Mostre com que frequência o bêbado faz coisas que o envergonham quando está sóbrio. Aponte que a embriaguez é um estado de insanidade assumido propositalmente.
Se o estado de bêbado durasse dias, você duvidaria da sua loucura. Mesmo assim, a loucura não é menor, apenas dura menos tempo. Pense em Alexandre da Macedônia, que esfaqueou Clito, seu amigo mais querido e leal, em um banquete. Depois que Alexandre entendeu o que havia feito, desejou morrer, e com certeza ele deveria ter morrido. A embriaguez incendeia e revela todo tipo de vício e remove o senso de vergonha que encobre nossas más ações. Pois mais homens se abstêm de ações proibidas por vergonha de pecar do que por terem boas inclinações. Quando a força do vinho se torna grande demais e assume o controle da mente, todo o mal oculto sai de seu esconderijo. A embriaguez não cria o vício, apenas o traz à tona. Nesses momentos, o homem lascivo não espera nem mesmo pela privacidade de um quarto, mas sem demora dá livre vazão às exigências de suas paixões. Nesses momentos, o homem impuro revela sua enfermidade. Nesses momentos, o sujeito de temperamento difícil não contém nem a língua nem as mãos. O arrogante aumenta sua arrogância, o impiedoso sua crueldade, o caluniador sua maldade. Todo vício é liberado e vem à tona. Além disso, esquecemos quem somos. Pronunciamos palavras hesitantes e mal articuladas. O olhar fica instável, o passo vacila, a cabeça gira, o próprio teto parece se mover como se um ciclone estivesse girando a casa inteira. E o estômago sofre tortura quando o vinho gera gases e faz com que nossas entranhas inchem. No entanto, naquele momento, esses problemas podem ser suportados desde que o homem mantenha sua força natural. Mas o que ele pode fazer quando o sono o enfraquece e a embriaguez vira indigestão? Pense nas calamidades causadas pela embriaguez em uma nação. Esse mal já atraiu para seus inimigos as raças mais corajosas e guerreiras. Esse mal abriu brechas em muralhas defendidas pela guerra obstinada de muitos anos. Esse mal submeteu ao domínio estrangeiro povos antes totalmente inflexíveis e desafiadores do jugo. Esse mal conquistou, pela taça de vinho, aqueles que no campo eram invencíveis. Alexandre, que acabei de mencionar, passou por suas muitas marchas, suas muitas batalhas, suas muitas campanhas de inverno, superando desvantagens de tempo ou lugar, muitos rios que fluíam de fontes desconhecidas e muitos mares, tudo em segurança. Foi a intemperança na bebida que o derrubou e a famosa taça mortal de Hércules. Que glória há em aguentar muita bebida. Quando você ganhou o prêmio e os outros convidados, espalhados dormindo ou vomitando, recusaram seu desafio para mais brindes. Você é o último sobrevivente da farra, quando derrotou todos com sua magnífica demonstração de habilidade, e não há homem que tenha provado ter tanta capacidade quanto você é derrotado pelo barril. Marco Antônio foi um grande homem de habilidade distinta, mas o que o arruinou e o levou a costumes estrangeiros e a vícios não romanos, se não foi a embriaguez e não menos potente que o vinho, o amor por Cleópatra? Foi isso que o tornou um inimigo do Estado. Foi isso que o tornou incapaz de enfrentar seus inimigos. Foi isso que o tornou cruel. Sentado à mesa, recebia as cabeças dos líderes do Estado, reconhecia rostos e mãos dos proscritos em banquetes luxuosos e, mesmo bêbado de vinho, ainda sentia sede de sangue. Era inaceitável ele se embriagar enquanto fazia isso. Era ainda pior ele fazer isso realmente embriagado. A crueldade costuma vir com o excesso de vinho, pois a sanidade é corrompida e o homem fica selvagem. Assim como uma doença prolongada torna os homens queixosos e irritadiços e os enlouquece ao menor contrariedade de seus desejos, assim também os repetidos acessos de embriaguez bestializam a alma. Quando as pessoas perdem o controle, o hábito da loucura persiste, e os vícios causados pelo álcool continuam mesmo após sua ausência. Explique por que o homem sábio não deve se embriagar. Mostre com fatos, não só palavras, a gravidade dessa coisa e seus males contínuos. Faça o que é mais fácil de tudo. Demonstre que aquilo que os homens chamam de prazeres se tornam punições assim que ultrapassam os limites adequados. Pois se você tentar provar que o homem sábio pode se embriagar com muito vinho e ainda assim manter o rumo certo, mesmo estando bêbado, pode então inferir por silogismos que ele não morrerá
se ingerir veneno, que não dormirá se tomar uma poção para dormir, que não vomitará e rejeitará o que entope seu estômago quando lhe derem eléboro. Mas quando os pés de um homem vacilam e sua língua está trêmula, que razão você tem para acreditar que ele está meio sóbrio e meio bêbado? Carta 92, sobre a vida feliz. Acho que você e eu concordaremos que as coisas externas são buscadas para a satisfação do corpo, que o corpo é cuidado em consideração à alma, e que na alma há certas partes que nos servem, permitindo-nos mover e sustentar a vida, concedidas a nós justamente por causa da parte principal de nosso ser. Nesta parte principal há algo irracional e algo racional. A primeira obedece à segunda, enquanto a segunda é a única que não se refere à outra, mas sim refere todas as coisas a si mesma. Pois a razão divina também está em supremo comando sobre todas as coisas, e ela mesma não está sujeita a nada. E até mesmo essa razão que possuímos é a mesma porque é derivada da razão divina. Agora, se estamos de acordo nesse ponto, é natural que também concordemos com o seguinte, que a vida feliz depende disso e somente disso da nossa conquista da razão perfeita. Pois é somente isso que impede a alma de se curvar, que a faz resistir à fortuna. Seja qual for a situação de seus assuntos, isso mantém os homens tranquilos. E só isso é um bem que nunca está sujeito à deterioração. Eu declaro feliz aquele homem que nada o torna menos forte do que ele é. Ele se mantém nas alturas, apoiando-se apenas em si mesmo, pois quem se sustenta por qualquer apoio pode cair. Se for diferente, então coisas que não nos pertencem começarão a ter grande influência sobre nós. Mas quem deseja que a fortuna tenha vantagem, ou que homem sensato se orgulha daquilo que não é seu? O que é a vida feliz? É a paz de espírito e a tranquilidade duradoura. Isso será seu se você possuir grandeza de alma. Será seu se você possuir a firmeza que se apega resolutamente a um bom julgamento recém-alcançado. Como um homem chega a essa condição? Alcança isso adquirindo uma visão completa da verdade, mantendo em tudo o que faz ordem, medida, adequação e uma vontade que seja inofensiva e gentil, que esteja focada na razão e nunca se afaste dela, que inspire ao mesmo tempo amor e admiração. Em resumo, para te dar o princípio de forma concisa, a alma do homem sábio deve ser tal como seria adequada para um Deus. O que mais pode querer quem já tem tudo o que é honroso? Pois se coisas desonrosas podem contribuir para o melhor estado, então haverá a possibilidade de uma vida feliz, sob condições que não incluem uma vida honrosa. E o que há de mais vil ou tolo do que ligar o bem de uma alma racional a coisas irracionais? Alguns filósofos afirmam que o bem supremo pode aumentar, pois raramente está completo quando a sorte é desfavorável. Até mesmo Antípatro, um dos grandes líderes dessa escola, admite que atribui alguma influência aos fatores externos, embora apenas uma influência muito pequena. Veja, porém, que absurdo é não se contentar com a luz do dia, a menos que ela seja aumentada por uma pequena chama. Que importância pode ter uma faísca em meio a essa luz do sol tão clara? Se você não se contenta apenas com aquilo que é honroso, deve-se concluir que você deseja, além disso, ou o tipo de tranquilidade que os gregos chamam de ausência de perturbação, ou então o prazer. Mas o primeiro pode ser alcançado de qualquer forma, pois a mente está livre de perturbações quando pode contemplar o universo sem distrações. O segundo prazer é simplesmente o bem do gado. Acrescentamos o irracional ao racional, o desonroso ao honroso. Uma sensação física agradável impacta a nossa vida. Por que então você hesita em dizer que tudo está bem com um homem só, porque tudo está bem com o seu apetite? E você considera, não direi entre heróis, mas entre homens, a pessoa cujo bem supremo depende de sabores, cores e sons? Não, que ele se afaste das fileiras desta, a mais nobre classe de seres vivos, perdendo apenas para os deuses, que ele se junte aos brutos mudos, um animal cujo prazer está no pasto.
A parte irracional da alma é dupla. Uma parte é impetuosa, ambiciosa, incontrolável e tem sua sede nas paixões. A outra é humilde, preguiçosa e devotada ao prazer. Os filósofos negligenciaram a primeira, que, embora desenfreada, é ainda melhor e certamente mais corajosa e mais digna de um homem, e consideraram a segunda, que é sem vigor e ignóbil, como indispensável à vida feliz. Eles ordenaram que a razão servisse a esta última. Eles transformaram o bem supremo do ser vivo, mais nobre, em algo abjeto e mesquinho, e também em um híbrido monstruoso, composto de vários elementos que mal se harmonizam. Pois, como diz o nosso Virgílio ao descrever Sila, acima um rosto humano e seios de donzela, belos seios. Abaixo um monstro enorme e disforme, com cauda de golfinho unida a um ventre semelhante ao de um lobo. Além disso, a essa Sila se somam formas de animais selvagens e velozes. De que formas monstruosas esses sábios reuniram sabedoria? A principal arte do homem é a virtude. A isso se junta a carne inútil e passageira, adequada apenas para receber alimento, como observa Posidônio. Essa virtude divina termina em impureza, e as partes superiores, que são veneráveis e celestiais, está preso um animal preguiçoso e flácido. Quanto ao segundo desiderato, a tranquilidade, embora de fato não traga nenhum benefício à alma por si só, ainda assim aliviaria a alma de obstáculos. O prazer, ao contrário, na verdade destrói a alma e amolece todo o seu vigor. Que elemento tão desarmonioso quanto esses pode ser encontrado unido? Ao que é mais vigoroso se junta o que é mais lento, ao que é austero, o que está longe de ser sério, ao que é mais sagrado, o que é desenfreado, até mesmo ao ponto da impureza. Então vem a réplica: se boa saúde, descanso e ausência de dor não impedem a virtude, por que não buscar tudo isso? Claro que vou buscá-los, mas não porque sejam bens. Vou buscá-los porque estão de acordo com a natureza e porque serão adquiridos através do exercício do bom senso da minha parte. O que há de bom neles? Apenas que escolhê-los é algo bom, pois quando visto uma roupa adequada, ou caminho como devo, ou janto como devo jantar, não é o meu jantar, o meu passeio ou a minha roupa que são bens, mas sim a escolha deliberada que demonstro em relação a eles, ao observar em cada coisa que faço um meio termo que esteja de acordo com a razão. Permita-me acrescentar que escolher roupas limpas é um objetivo adequado, pois o homem é naturalmente limpo e cuidadoso. Portanto, a escolha de uma roupa limpa e não a roupa limpa em si é um bem, já que o bem não está na coisa escolhida, mas na qualidade da escolha. Nossas ações são honrosas, mas não as coisas que realmente fazemos. E você pode assumir que o que eu disse sobre a roupa também se aplica ao corpo. A natureza envolveu nossa alma no corpo como uma vestimenta. O corpo é seu manto. Mas quem já avaliou o valor das roupas pelo guarda-roupa que as continha? A bainha não torna da espada boa ou ruim. Portanto, em relação ao corpo, vou te dar a mesma resposta. Se eu tiver escolha, vou escolher saúde e força, mas o bem envolvido será o meu julgamento sobre essas coisas e não as coisas em si. Outra réplica é: concedido que o sábio é feliz, ainda assim ele não atinge o bem supremo que definimos, a menos que também tenha à sua disposição os meios que a natureza fornece para alcançá-lo. Assim, embora quem possui virtude não possa ser infeliz, também não se pode ser perfeitamente feliz se faltar dons naturais como saúde ou integridade dos membros. Mas, ao dizer isso, você concede a alternativa que parece mais difícil de acreditar, que o homem que está no meio de uma dor incessante e extrema não é miserável, aliás, é até feliz. E você nega aquilo que é muito menos grave, que ele é completamente feliz. E ainda assim, se a virtude pode impedir um homem de ser miserável, será uma tarefa mais fácil para ela torná-lo completamente feliz. Pois a diferença entre felicidade e felicidade completa é menor do que a diferença entre miséria e felicidade. Será possível que algo tão poderoso a ponto de tirar um homem do desastre e colocá-lo entre os felizes não consiga também realizar o que falta e torná-lo supremamente feliz? Será que sua força falha bem no topo da subida?
Há na vida coisas que são vantajosas e desvantajosas, ambas além do nosso controle. Se um homem bom, mesmo sobrecarregado de desvantagens, não é miserável, por que não seria muito feliz, mesmo sem algumas vantagens? Pois assim como ele não é arrastado à miséria pelo peso das desvantagens, também não é afastado da suprema felicidade pela falta de quaisquer vantagens. Na verdade, ele é tão supremamente feliz sem as vantagens, quanto está livre da miséria, mesmo sob o peso de suas desvantagens. Se seu bem puder ser prejudicado, ele pode ser totalmente retirado de você. Pouco acima, observei que um pequeno fogo não acrescenta nada à luz do sol, pois devido ao brilho do sol, qualquer luz que brilhe separada da luz solar é ofuscada. Mas alguém pode dizer: existem certos objetos que até mesmo bloqueiam a luz do sol. O sol, no entanto, permanece inalterado, mesmo em meio a obstáculos, e embora um objeto possa intervir e bloquear nossa visão dele, o sol continua seu trabalho e segue seu curso. Mesmo entre as nuvens, ele brilha tão forte e pontual quanto quando está livre delas. Pois faz muita diferença se há apenas algo bloqueando sua luz ou algo que realmente interfere em seu brilho. Da mesma forma, os obstáculos não tiram nada da virtude. Ela não é menor, apenas brilha com menos intensidade. Aos nossos olhos, talvez ela pareça menos visível e menos luminosa do que antes, mas em si mesma continua igual e, como o sol durante um eclipse, ainda que em segredo, continua a exercer sua força. Desastres, perdas e injustiças têm, portanto, apenas o mesmo poder sobre a virtude que uma nuvem tem sobre o sol. Encontramos alguém que diz que um homem sábio que sofreu uma desgraça física não é infeliz nem feliz. Mas ele também está enganado, pois está colocando os resultados do acaso no mesmo nível das virtudes e atribuindo apenas a mesma influência às coisas que são honrosas e às coisas que não têm honra. Mas o que é mais detestável e mais indigno do que colocar coisas desprezíveis na mesma categoria que coisas dignas de reverência? A reverência é devida à justiça, dever, lealdade, coragem e prudência. Pelo contrário, esses atributos não têm valor, pois até mesmo os homens mais indignos muitas vezes são mais bem dotados deles, como uma perna forte, ombros largos, bons dentes e músculos saudáveis e sólidos. Além disso, se o sábio cujo corpo lhe é um fardo não deve ser considerado nem infeliz nem feliz, mas deixado em uma espécie de posição intermediária, sua vida também não será nem desejável nem indesejável. Mas o que pode ser mais tolo do que dizer que a vida do sábio não é desejável? E o que é tão inacreditável quanto achar que toda a vida não é desejável nem indesejável? Se os males do corpo não tornam o homem miserável, permitem que ele seja feliz. Pois as coisas que não têm poder para mudar sua condição para pior, também não têm poder para perturbar essa condição quando ela está em seu melhor estado. Mas alguém dirá: nós sabemos o que é frio e o que é quente. Uma temperatura morna fica entre os dois. Da mesma forma, A é feliz e B é miserável, e C não é nem feliz nem miserável. Quero analisar essa figura usada contra nós. Se eu colocar mais água fria na sua água morna, ela ficará fria. Mas se eu despejar uma quantidade maior de água quente, a água finalmente ficará quente. No caso do homem que não é miserável nem feliz, por mais problemas que eu acrescente, ele não ficará infeliz, conforme seu argumento. Sua comparação não traz analogia. Suponha que eu apresente um homem que não é miserável nem feliz. Eu acrescento a cegueira às suas desventuras. Ele não se torna infeliz. Eu o deixo aleijado. Ele não se torna infeliz. Acrescento aflições constantes e severas. Ele não fica infeliz. Assim, quem não tem sua vida arruinada por esses males também não é afastado de sua felicidade. Se, como você diz, o sábio não pode passar da felicidade à miséria, também não pode cair na não felicidade. Pois como se alguém começou a escorregar, pode parar em algum lugar específico. Aquilo que o impede de rolar até o fundo o mantém no topo. Por que você insiste? Uma vida feliz não pode ser destruída. Ela não pode nem mesmo ser desmembrada,
e por isso a virtude é, por si só, suficiente para a vida feliz. Mas, dizem, o sábio não é mais feliz se viveu mais tempo e não foi perturbado por nenhuma dor do que aquele que sempre foi obrigado a lutar contra a má sorte? Responda-me agora, ele é melhor ou mais honrado? Se não for, então também não é mais feliz. Para ser mais feliz, ele precisa agir corretamente. Se não fizer isso, não será mais feliz. A virtude não pode ser forçada além do limite e, portanto, a vida feliz que depende da virtude também não pode. Pois a virtude é um bem tão grandioso que não é afetada por ataques tão insignificantes como a brevidade da vida, a dor e as várias aflições do corpo. O prazer não merece isso e a virtude nem deveria considerá-lo. Qual é o ponto principal da virtude? É a qualidade de viver apenas o presente, sem contar os dias que temos. No menor momento possível de tempo, a virtude completa uma eternidade de bem. Esses bens nos parecem inacreditáveis e transcendem a natureza humana, pois medimos sua grandeza pelo padrão de nossa própria fraqueza e chamamos nossos vícios pelo nome de virtude. Além disso, não parece igualmente inacreditável que qualquer homem, em meio ao sofrimento extremo, diga: "Eu sou feliz"? Curiosamente, essa frase foi dita na própria fábrica do prazer, quando Epicuro afirmou: "Hoje e mais um dia foram os mais felizes". Em um caso, ele sofria tortura por estrangúria, no outro, por dor incurável de uma úlcera no estômago. Porque então os bens que a virtude concede deveriam ser inacreditáveis aos nossos olhos, nós que cultivamos a virtude, se eles são encontrados até mesmo naqueles que reconhecem o prazer como sua senhora? Mesmo sendo vis e de mente baixa, afirmam que, mesmo com dor extrema e desgraça, o sábio não será infeliz nem feliz. E, no entanto, isso também é inacreditável, aliás, ainda mais inacreditável do que o outro caso, pois não entendo como, se a virtude cai de suas alturas, ela pode evitar ser lançada até o fundo. Ela deve ou manter alguém na felicidade, ou se for afastada dessa posição, não impedirá que nos tornemos infelizes. Se a virtude só mantiver sua posição, não será expulsa, mas precisa conquistar ou será conquistada. Mas alguns dizem, só aos deuses imortais é dada a virtude e a vida feliz. Só conseguimos a sombra e a aparência de bens como os deles, nos aproximamos, mas nunca os alcançamos. A razão, no entanto, é um atributo comum tanto dos deuses quanto dos homens. Nos deuses, ela já está aperfeiçoada. Em nós, ela é capaz de ser aperfeiçoada. Nossos vícios nos levam ao desespero, pois o homem, o segundo tipo de ser racional, é de ordem inferior, um guardião instável, incapaz de se apegar ao melhor com julgamento vacilante e incerto. Ele pode precisar das faculdades da visão e audição, boa saúde e uma aparência física que não seja repulsiva e, além disso, uma vida mais longa combinada com uma constituição preservada. Embora, por meio da razão, ele possa levar uma vida sem arrependimentos, ainda assim reside nessa criatura imperfeita, o homem, um certo poder que o inclina ao mal, porque ele possui uma mente facilmente inclinada à perversidade. Suponha, no entanto, que a maldade que está à vista e que já foi despertada para a atividade seja removida. O homem ainda não é bom, mas está sendo moldado para isso. Aquele, porém, em quem falta qualquer qualidade que contribua para a bondade é mau. Quem tem virtude no corpo e espírito presente é igual aos deuses. Ciente de sua origem, ele se esforça para retornar para lá. Nenhum homem erra ao tentar recuperar as alturas de onde um dia desceu. E por que você não deveria acreditar que existe algo de divino em alguém que é parte de Deus? Todo este universo que nos envolve é um só, e é Deus. Somos associados de Deus, somos seus membros. Nossa alma tem capacidades e é levada para lá se os vícios não aprendem. Assim como nossos corpos tendem a ficar eretos e olhar para o céu, a alma capaz de se expandir também foi moldada pela natureza para desejar igualdade com os deuses. E se ela faz uso de seus poderes e se eleva à sua própria região, não é por um caminho estranho que ela luta para alcançar as alturas. Viajar ao céu seria uma grande tarefa, só a alma retorna para lá.
Ao encontrar o caminho, ela avança com ousadia, ignorando tudo. Ela não olha para trás para a riqueza, ouro e prata, coisas merecedoras da escuridão onde estiveram. Ela valoriza não pelo brilho que ofusca os ignorantes, mas pelo lodo antigo, de onde nossa ganância os separou e desenterrou. A alma sabe que as verdadeiras riquezas não estão nos cofres cheios dos homens, mas nela própria, e é ela, não o cofre, que deve ser preenchida. A alma permite ao homem dominar tudo e ser dona do universo, limitando suas riquezas apenas pelos confins do Oriente e Ocidente. Assim como os deuses, ela pode possuir tudo e, com seus vastos recursos, olhar de cima para os ricos, que mais invejam a riqueza alheia do que se alegram com a própria. Quando a alma se transporta para essa altura elevada, ela também considera o corpo, já que é um fardo que deve ser carregado, não como algo a ser amado, mas como algo a ser supervisionado. Nem é submissa àquilo sobre o qual foi colocada como senhora. Ninguém é livre sendo escravo do próprio corpo, deixando de lado os outros senhores que surgem do excesso de cuidado com o corpo. O domínio do próprio corpo é caprichoso e exigente. Deste corpo, a alma parte, ora com espírito sereno, ora com exaltação, e uma vez que partiu, não pergunta qual será o fim do dia abandonado. Não. Assim como não nos preocupamos com os fios de cabelo e da barba que cortamos, da mesma forma essa alma divina, quando está prestes a deixar o homem mortal, considera o destino de seu vaso terreno, seja consumido pelo fogo, fechado por uma pedra, enterrado na terra ou despedaçado por feras, como algo tão irrelevante para si quanto a placenta é para uma criança recém-nascida. E se este corpo for lançado e despedaçado por aves, ou devorado por cães do mar, que importância tem para quem já não é nada? Mesmo entre os vivos, a alma não teme o que possa acontecer ao corpo após a morte. Embora essas coisas possam ter sido ameaças, não foram suficientes para assustar a alma antes da morte. Ela diz: não me assusto com o gancho do carrasco, nem com a mutilação repugnante do cadáver exposto ao desprezo daqueles que assistem ao espetáculo. Não peço a ninguém que realize os últimos ritos por mim. Não confio meus restos mortais a ninguém. A natureza garante que ninguém fique sem sepultura, pois o tempo cuidará de quem a crueldade abandonou. Messinas pronunciou palavras eloquentes. Não quero túmulo, a natureza já se encarrega dos corpos rejeitados. Você imaginaria que isso foi dito por um homem de princípios rígidos? Ele era, de fato, um homem de dons nativos nobres e robustos. Mas na prosperidade, ele prejudicou esses dons pela negligência. Adeus. À medida que chegamos ao final desta exploração esclarecedora dos princípios estoicos de Sêneca, fica claro que cada uma dessas cartas selecionadas serve como uma lente única através da qual podemos examinar as complexidades das emoções humanas e a busca pela alegria autêntica. Hoje exploramos a vasta filosofia estoica, aprofundando os insights do vídeo anterior e mostrando como esses antigos ensinamentos podem fortalecer nossa resiliência emocional no mundo acelerado atual. O princípio orientador que une todas essas cartas é o foco estoico no interno, em vez do externo, uma mudança em direção ao nosso eu interior, para encontrar a estabilidade, a satisfação e a resiliência emocional que o mundo exterior não pode oferecer. Ao buscar o isolamento para a autorreflexão, como mencionado na primeira carta, nós nos munimos da clareza mental necessária para enfrentar as muitas complexidades da vida. Esse isolamento autoimposto não é fuga, mas estratégia para entender a essência dos desejos e aspirações. Passando do isolamento para a alegria, nós mergulhamos, na verdade não dita, de que a alegria é uma condição interna, independentemente das circunstâncias externas. Aquele senso de felicidade que buscamos incessantemente em bens materiais,
status social ou aprovação dos outros sempre esteve dentro de nós. O segredo é entender que a alegria não é algo a ser encontrado, mas sim cultivado e mantido. E isso começa com uma mudança de perspectiva e uma mudança de valores. A terceira carta ampliou nossa visão sobre a aposentadoria, mostrando-a não como um fim, rumo ao esquecimento, mas como um afastamento estoico do caos para focar no essencial. É um recuo temporário para realinhar a bússola da vida, respirar, refletir e retornar ao mundo com força e sabedoria renovadas. Ao discutir o tema da embriaguez e do excesso na quarta carta, confrontamos os aspectos mais sombrios do comportamento humano, com os quais todos, em algum grau, já lidaram. Seja exagerando em comida, bebida ou emoções, Sêneca lembra que o objetivo é sempre moderação, autocontrole e harmonia interior. Chegamos enfim ao ápice da busca humana, viver feliz. Não é um estado emocional passageiro, mas uma condição duradoura de bem-estar baseada em vida ética, atenção plena e real compreensão do nosso lugar na ordem cósmica. É como se cada letra servisse de degrau, ajudando-nos a atravessar o turbulento rio da existência em direção a um estado de alegria invulnerável e equilíbrio emocional. As verdades estoicas nessas cartas servem não apenas como ideias filosóficas para refletir, mas como percepções práticas para aplicar aqui e agora. Então aqui está meu chamado à ação para você. Pegue apenas um desses princípios, seja a estratégia de isolamento para a autorreflexão, o cultivo interno da alegria, a sabedoria da retirada tática, o domínio do autocontrole ou a busca pela felicidade genuína, e aplique-o conscientemente durante a próxima semana. Faça disso um hábito diário e depois observe como isso muda seu panorama emocional. Deixe que a sabedoria de Sêneca não só toque sua mente, mas também influencie sua vida. Ser tocado pela filosofia é diferente de ser transformado por ela. E esse é o desafio que deixo para você hoje. Não seja apenas um receptor passivo da sabedoria, seja um participante ativo da sua própria transformação. Buscar domínio emocional e verdadeira alegria não é para espectadores, mas a essência da vida.